Segunda geração do romantismo no Brasil, 1853 a 1869. A segunda geração do romantismo brasileiro ficou também conhecida como ultrarromântica ou geração byroniana. Os escritores brasileiros dessa geração foram fortemente influenciados pelas obras do poeta francês Alfred de Musset e do poeta britânico Lord Byron, autor que possui um estilo poético agressivo contra a sociedade e um estilo de vida que escandalizava a Europa. Seu cinismo e seu pessimismo inspiraram muitos outros poetas por todo o mundo. Enquanto a primeira geração buscava exaltar a nação, a segunda geração demonstrava frustração em relação à realidade, buscando uma intensificação do sentimentalismo. Contexto histórico. Nas décadas de 1850 e 1860, houve uma ruptura com o idealismo exagerado em relação ao nacionalismo, o que levou à adoção, por parte dos autores desse período, de uma postura exageradamente pessimista diante da vida, como escapismo dos problemas sociais da época. Atitude que ficou conhecida como o mal do século. Isso se deve ao fato de que os jovens desse período não se sentiam atraídos pelos ideais da Revolução Francesa, ou seja, ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e optavam por mergulhar em seu mundo íntimo, tendo um apego a atitudes mundanas, como a bebida e o vício, e uma atração pela morte. Característica da segunda geração do romantismo no Brasil. Presença nas obras de forte egocentrismo, melancolia, pessimismo e negativismo. Abordagem de temas fuga da realidade. Esta é vista e sentida pelos escritores ultrarromânticos como sendo entediante e cheia de desilusões. Presença de sentimentos ligados à exaltação da morte e idealização da infância, como estratégia de fuga da realidade. Presença constante e até exagerada de sentimentalismo. Valorização de imagens e cenas ligadas à noite. Relação com temas fúnebres. A mulher, quando retratada, é distante e idealizada pelo poeta. Valorização da vida boêmia. Literatura da segunda geração romântica no Brasil. Ultrarromantismo. Ultrarromantismo é o nome que destaca o exagero sentimentalista da segunda geração do romantismo, marcada pelas emoções, sendo as mais frequentes a saudade, a tristeza e a desilusão. Os poemas expressam sentimentos dos poetas, analisando e expressando a realidade sobre a ótica das emoções desacerbadas. Os principais autores: Álvares de Azevedo, com o livro Lira dos 20 Anos, Noite na Taverna e Macário. Casimiro de Abreu, com As Primaveras e a Cabana. Fagundes Varela, com Noturnas, Cantos e Fantasias e Anchieta, ou O Evangelho nas Selvas, e Junqueira Freire, inspirações do claustro e contradições poéticas. Manuel Antônio Álvares de Azevedo, o maior poeta. Manuel Antônio Álvares de Azevedo foi um escritor brasileiro de meados do século XIX. É considerado um dos mais importantes poetas da segunda geração do romantismo da literatura brasileira. Atuou também como dramaturgo, contista e ensaísta. Nasceu na cidade de São Paulo, em 12 de setembro de 1831. Neste mesmo ano, foi com a família, ainda bebê, residir na cidade do Rio de Janeiro. Entrou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Porém, já nesta época, apresentava grande interesse pela escrita e pela literatura. Na faculdade, começou a escrever seus primeiros textos. Não concluiu o curso de Direito e passou a se dedicar integralmente à arte da escrita. Em 1849, fundou a Revista da Sociedade Ensaio Filosófico Paulistano. No final de 1851, começou a apresentar os primeiros sintomas da tuberculose. Essa doença foi a provável causa da morte de Álvares de Azevedo. Faleceu em 25 de abril de 1852, aos 20 anos, na cidade do Rio de Janeiro. O estilo literário.
Seu estilo e sua obra foram influenciadas pelos textos de Lord Byron e Musset, poeta, dramaturgo e novelista francês da primeira metade do século XIX. Obras com presença de sátiras, sarcasmo, ironias e sentimentos. Os principais temas abordados em suas obras foram morte, amor idealizado, mulheres enigmáticas, fantasias, sonhos, dor, sofrimento e recordações da irmã e da mãe. Principais obras de Álvares de Azevedo: Lira dos 20 anos, poemas, de 1853. Macário, texto para o teatro, de 1855. Noite na taverna, contos de fantasias, de 1855. Casimiro José Marques de Abreu. Casimiro José de Abreu foi um brasileiro da segunda geração romântica. Nasceu de Barra de São João, da cidade que levou seu nome, no Rio de Janeiro, em 4 de janeiro de 1839. Em 1853, foi morar junto com o pai, em Portugal, país onde escreveu grande parte de sua obra. Morreu com apenas 21 anos, em 18 de outubro de 1860, vítima de tuberculose, numa fazenda nos arredores da cidade onde nasceu. Estilo literário. Utilizava uma grande simplicidade na forma de escrever, aliada a um sentimento exagerado e apaixonado. Suas poesias tratavam de temas relacionados à sua vida, à casa do pai, ao amor e à saudade da terra natal. Outro aspecto importante de sua obra foi a presença do amor pela natureza, pela mãe e a saudade da sua infância. Principais obras: Fora da Pátria, prosa de 1855, Minha Mãe, poesia de 1855, Rosa Murcha, do mesmo ano, As Primaveras, único livro de poesias, publicado em 1859, A Cabana, de 1858, Carolina, o romance de 1856, A Viagem Loura, prosa poética, e Camões e o Jal, texto para o teatro, de 1856. Luiz Nicolau Fagundes Varela. Luiz Nicolau Fagundes Varela, conhecido apenas como Fagundes Varela, foi um poeta brasileiro da segunda metade do século XIX. Nasceu em 17 de agosto de 1841, na cidade de São João Marcos, no Rio de Janeiro. Cursou Direito no Largo São Francisco e também na Faculdade de Direito do Recife. Porém, não formou-se na área jurídica, pois costumava dizer que não servia para ser doutor. Seu interesse desde jovem era a poesia e a literatura. Casou-se com Alice Guilhermina Luande e teve um filho com ela, que faleceu aos 3 meses de idade. A morte de seu filho foi a inspiração necessária para o Cântico do Calvário. Faleceu em Niterói, dia 18 de fevereiro de 1875, com 34 anos, vítima de um acidente vascular cerebral. Estilo literário. Presença em suas poesias da lírica bucólica, valorização dos elementos da natureza, tristeza, solidão, saudades, melancolia, sensação e atração pela morte. Principais obras: Noturnas, de 1861, Cântico do Calvário, de 1863, O Estandarte Auriverde, de 1863, Vozes da América, de 1864, Cantos e Fantasias, de 1865, Cantos Meridionais, de 1869. Junqueira Freire. Junqueira Freire nasceu na cidade de Salvador, Bahia, em 31 de dezembro de 1832. Teve uma infância com sucesso escolar, porém com problemas de saúde, doença cardiovascular. Desde cedo, apresentou grande interesse pela poesia, pois tinha muito talento e vocação para a produção literária. Aos 19 anos, seus pais o colocaram no mosteiro de São Bento, porém, Junqueira Freire viveu muito triste e revoltado neste local, pois não era o caminho que desejava para sua vida. Por outro lado, o isolamento e a tranquilidade da vida monástica deram-lhe condições para ler muito e produzir suas poesias. Também trabalhou como professor no mosteiro. Em 1853, solicitou sua secularização. Foi para casa e produziu sua autobiografia e uma coleção de versos. Faleceu
de problemas cardíacos em Salvador, aos 22 anos, em 24 de junho de 1855. Estilo literário: poesias marcadas pela profunda tristeza, pessimismo, melancolia e desesperança. Egocentrismo e subjetivismo também são características de suas poesias, assim como o desejo pela vida com os prazeres do mundo. Sua poesia tratou principalmente dos temas religiosos, ligados ao cristianismo, e amorosos. Porém, também apareceram em seus textos questões filosóficas e de caráter social. Principais obras: Inspirações do Claustro, de 1855, Elementos de Retórica Nacional, de 1869, e uma edição feita por Roberto Alvim Correia, em 1944.